Galera, tiveram duas coisas que marcaram demais minha infância. A primeira delas foram os animes e a segunda foram os jogos. Agora imagina se a gente misturasse esses dois assuntos. E é exatamente o que o vídeo de hoje traz aqui pra vocês. Então eu fiz uma lista com jogos de anime que marcaram demais ali a minha infância. Quer saber quais são esses jogos? Fica na sequência que eu já conto pra vocês então. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzod. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês então uma lista dos jogos de anime que mais me marcaram ali na infância. Então lembrando galera, não necessariamente esses jogos que eu vou apresentar aqui pra vocês são os melhores jogos de anime de todos os tempos. Inclusive muito longe disso. Lembrando, vão ter jogos bem antigos aqui, mas são jogos que de alguma maneira acabaram me marcando ali, seja por um fator nostálgico, seja por algum anime que eu já gostava e aí eu conheci o jogo e realmente isso me fez ter esse interesse pelo jogo. Então são esses fatores que eu vou apresentar aqui pra vocês. E antes de vocês conhecerem quais são esses jogos e pra gente já começar esse vídeo aqui com o pé direito, já deixa aqui seu like. Se você está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, já deixa aqui também sua inscrição. Lembrando, nós estamos quase chegando na meta dos 900 inscritos. Então espero contar com vocês aí para alcançar e superar essa meta, hein, galera? E abrindo essa lista, galera, não poderia ser diferente e eu vou apresentar aqui um jogo do meu anime favorito. Então quem já acompanha o canal aqui há algum tempo sabe que o meu anime favorito é Yu Yu Hakusho. E justamente o jogo que me marcou bastante na infância foi o Yu Yu Hakusho Tokubetsu Ren. E esse jogo foi lançado em 1994 para o Super Nintendo. E ele é um jogo de luta, galera. Porém, ele é bem diferente dos jogos de lutas convencionais. Por quê? Esse jogo, primeiro, você não tinha ali um livre controle do seu personagem, então a tela ela ficava dividida entre o seu personagem e o seu adversário, e para você usar algum golpe, usar algum especial ou desviar de algum golpe do seu adversário, dependiam-se ali das barras, do carregamento de algumas barras. Então você carregava essa barra e cada botão do controle do Super Nintendo, ele representava uma ação. Então tinha ali os ataques normais, os ataques especiais, até a questão de esquiva também, quando de repente o seu adversário mandava algum especial. Você tinha ali a opção de desviar, então era uma dinâmica de jogo bem diferente de tudo que eu conhecia. E o gráfico desse jogo, galera, pra época, era um gráfico muito bonito. Então dava aquela sensação como se você estivesse jogando um anime mesmo. Além disso, a ambientação principal desse jogo era baseado ali na saga do Torneio das Trevas, mas mesmo assim, tinha alguns outros personagens que eram de sagas posteriores à do Torneio das Trevas. Então era uma diversidade muito grande dos personagens, das possibilidades de personagens que você podia escolher. E o mais legal é que você tinha essa capacidade de ver realmente os golpes que você via no anime, você conseguia executar no jogo. Então assim, isso tornava o jogo extremamente divertido. E o próximo game da lista, galera, sem sombra de dúvida, é o que eu mais joguei quando eu era criança. E é muito difícil mensurar qual foi a versão que eu mais joguei, se foi a versão Red, Blue ou Yellow, mas tá realmente entre essas três versões. E com essa dica vocês com certeza já sabem de que jogo eu estou falando. Exatamente, galera, é o Pokémon. E as primeiras versões para Game Boy, galera, elas foram lançadas em 1996. Então assim, dado o sucesso realmente dos jogos, Pokémon se tornou uma franquia muito valiosa. E com isso, até aquele anime clássico que nós conhecemos, ele foi lançado justamente por conta desse sucesso. E o anime ele é baseado no jogo. E o que eu mais gostava desse game, galera, com certeza, era saber que os Pokémons que eu via no anime, que eu assistia na TV, eles estariam ali disponíveis para serem capturados. Então isso realmente tornava o jogo muito divertido. Além disso, o jogo ele possuía, claro, elementos clássicos de RPG e com esses desafios a mais, que era justamente você conseguir capturar todos os Pokémons, na época todos os 151 Pokémons. E o próximo game da lista, galera, é uma adaptação de um dos jogos de cartas mais famosos de todos os tempos. E com essa dica, com certeza vocês já sabem de qual jogo eu estou falando. Exatamente, galera, é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E o jogo foi lançado em 1999, na época para a plataforma PlayStation 1. Então assim, o jogo, galera, ele de fato era uma adaptação realmente do anime. Então era possível a gente ver os personagens que nós assistíamos também no anime dentro lá do jogo, nessa imersão do jogo.
E a dinâmica do jogo era exatamente como do anime, em questão dos duelos. Uma dinâmica muito parecida e que tornava realmente quem gostava do anime muito fã desse jogo, porque tinha essa possibilidade de colocar em prática ali o que nós assistíamos na época. E quem jogou esse game sabe que nós não tínhamos a mesma facilidade que Yugi tinha para ganhar os duelos ali no anime. No começo, os adversários eram até bem tranquilos, relativamente fáceis, eram duelos que a gente tinha a possibilidade de ganhar mesmo sem conhecer tanto o jogo ou sem ter uma estratégia bem definida. Conforme nós íamos evoluindo no game, realmente a gente enfrentava ali adversários bem difíceis e com decks que, se a gente não tivesse uma estratégia formada, um plano realmente de como contra-atacar, a gente acabava perdendo e passando muita raiva no game. E deixando alguns destaques positivos a respeito desse game, galera, o primeiro fica com certeza para a questão do gráfico, que para a época era um gráfico bem interessante, então que tornava esse game ali bem dinâmico. E o segundo era para a possibilidade, infinitas possibilidades que nós tínhamos de montar o nosso deck. Então, conforme nós íamos ali adquirindo as cartas, a gente poderia ter várias estratégias, várias formas de montar o nosso deck para enfrentar de repente algum adversário específico, já pensando em combinações de ataque, defesa, contra-ataque. Então, isso tornava o jogo muito bacana, galera. E para quem já jogou esse game, galera, com certeza sabe bem a definição da palavra desespero. E isso no jogo acontecia quando o seu adversário ou invocava ali um dragão branco de olhos azuis, ou então, no pior cenário ainda, ele conseguia fazer a invocação do temível Exódia, porque aí era final de jogo, não tinha o que fazer. E o próximo jogo da lista, galera, eu acredito que muitos de vocês nem sabiam que esse jogo existia, mas é um jogo que na minha infância eu joguei bastante, e é justamente a versão RPG de Samurai X. E esse game foi lançado em 1997 para o PlayStation 1, e ao contrário do que vocês devem estar pensando aí, esse RPG ele não tinha nenhuma relação com a história do anime. Então nós podemos dizer assim, que os eventos ali acontecem, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, seria mais ou menos algo após a batalha do Kenshin contra o Shishio e antes do arco do Enishi. Então seria mais ou menos nesse intervalo de tempo. E o estilo desse jogo, galera, é de um clássico RPG. Então nós tínhamos a opção de escolher entre dois personagens esses que não fazem parte do anime, e ao longo da jornada de um desses personagens, nós íamos conhecendo os personagens do anime. Então tendo a opção de recrutar esses personagens do anime para o nosso grupo, para aí nós conseguimos realizar ali as missões de acordo com a história. E uma curiosidade a respeito desse jogo, galera, é que ele é totalmente em japonês. E por algum milagre, eu consegui zerar esse game aqui. Mas pensa o trabalhão e o tempo que eu demorei. Eu estimo, galera, que eu devo ter demorado 3 vezes mais do que seria o tempo normal ali de zerar esse jogo. Porque pensa, você jogando um game de RPG sem entender um único diálogo, realmente por isso que ele foi marcante pra mim. E o próximo game da lista, galera, eu acredito que muitos de vocês já jogaram ou minimamente já ouviram falar, porque ele de fato é um clássico. E eu estou falando do Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E eu já joguei diversos jogos de Dragon Ball na minha vida, mas sem sombra de dúvida, esse aqui foi o que eu mais joguei. Então assim, o que me chamou bastante atenção pra época era o visual do jogo, que realmente era um visual muito bonito, lembrava bastante um anime. A movimentação do jogo, ela era muito parecida com o que nós víamos na animação. Então aquela questão de você atacar o seu adversário e ele desviar meio que teleportando, nós tínhamos isso no jogo. Os golpes, a infinidade de combos que nós podíamos fazer ali era bem interessante também. E sem contar a lista de personagens que estava à disposição ali para nossa escolha. Então eram mais de 150 personagens jogáveis e nós tínhamos mais de 30 cenários também diferentes. Então isso tornava o jogo muito interessante, porque obviamente nós queríamos jogar com todos os personagens, conhecer os poderes, ver realmente como aquele personagem se comportaria na luta. E também isso fazia com que o jogo não se tornasse enjoativo, devido justamente a essa variedade de possibilidades ali dentro do game. E o próximo jogo é de um dos meus animes favoritos também, e é justamente de Fullmetal, e o jogo é o Fullmetal 2 Curse of the Crimson. E o estilo desse jogo, galera, era um estilo de RPG clássico com alguns elementos de ação. Então, por exemplo, no momento das lutas, não era aquele RPG clássico de turno, você tinha realmente controle ali sobre o personagem para fazer
ou uma esquiva, ou uma movimentação, um ataque, contra-ataque, então era bem legal isso. E esse jogo ele foi lançado em 2004 para o PlayStation 2. Então, nós tínhamos no jogo o controle do Edward e em diversos momentos o nosso suporte era o Alphonse. E um ponto muito positivo desse jogo era o visual para a época, que lembrava bastante o visual do próprio anime. E a história do jogo ela é baseada na versão clássica de Fullmetal, com algumas pequenas alterações ali, incluindo também novos personagens que não existem no anime e eles incluíram nessa história. E o que era bem legal de ver no jogo é que tinham várias cutscenes ali, então era bem interessante da gente jogar e ao mesmo tempo a gente estava assistindo praticamente ali a história acontecer, assistindo o anime. E uma curiosidade pra vocês, galera, que foi através desse jogo que eu conheci a franquia de Fullmetal, que eu conheci o anime. Então assim, eu gostei tanto da experiência que eu tive jogando ali o game, que depois eu fui me aprofundar mais nessa franquia e aí acabei conhecendo o anime, que hoje ainda é um dos meus favoritos. Vocês estavam achando mesmo que não ia ter Naruto nessa lista, galera? Vocês estavam bem enganados, que o próximo jogo é justamente o Naruto Ninja Storm 2. E esse game foi lançado em 2010, então assim, o lançamento dele ocorreu tanto para o Xbox 360, como também para o PlayStation 3. E o estilo do jogo, obviamente, é um estilo de luta. Então assim, o que nós podemos destacar a respeito desse game? A variedade de personagens ali que nós tínhamos à disposição, então era em torno de mais de 40 personagens disponíveis, então isso, na minha opinião, era um ponto muito positivo porque não tornava o jogo enjoativo, então você tinha várias opções de personagens e você queria jogar com todos, queria explorar a habilidade de todos. E o jogo possui um modo história bem legal também, galera. Justamente para você acompanhar aquele começo do Naruto Shippuden, as disputas do Naruto ali contra a Katsuki, então era bem legal também esse modo história. Mas eu confesso para vocês que o modo que eu mais gostava era o modo online, justamente para você disputar com outras pessoas, então eu achava isso assim muito divertido, a dinâmica das batalhas eram bem interessantes, um grande destaque aqui para animação, principalmente a animação dos especiais, que lembrava muito mesmo a questão do próprio anime, então esse era outro jogo que no momento que você estava ali se divertindo, você parecia realmente que estava assistindo o anime, de tanto que as animações eram bem legais. E uma outra curiosidade pra vocês também, galera, que esse game foi o primeiro que eu joguei pro Xbox 360. Então eu lembro que na época, quando eu comprei o Xbox, esse jogo ele já vinha incluso também. E encerrando a lista, galera, e como eu sempre digo, por último, mas não menos importante, o próximo jogo ele vem do universo de Cavaleiros do Zodíaco. E o jogo que eu estou falando é Saint Seiya: O Santuário. E esse game foi lançado em 2005 para o PlayStation 2. E como o próprio nome já diz, nosso objetivo dentro do jogo era justamente atravessar as 12 casas para conseguir salvar Athena. Então o estilo do jogo era um estilo de luta. Só que ele tinha alguns elementos diferentes ali. Por quê? Antes de nós enfrentarmos cada um dos 12 Cavaleiros de Ouro, a gente precisava ali enfrentar um soldado dos santuários, simulando mais ou menos como se a gente estivesse de fato correndo para cada uma das casas. Então eu sempre achei esse um elemento bem interessante. E assim, galera, eu confesso que os gráficos desse jogo e principalmente a movimentação não eram lá das melhores. E quem jogou esse game sabe exatamente do que eu estou falando. Mas só o fato da gente enfrentar os Golds, da gente ter a sensação realmente de estar ali atravessando as 12 casas, no meu caso, valeu muito a pena ter conhecido e ter tido a experiência com esse game. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários se vocês conheciam cada um desses games, eu vou gostar bastante de saber essa informação. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima, fui!